Em breve. Bom, estamos começando mais uma gravação. Hoje agradecer ao Breno, que é representante da Liga. Agradeça ao professor Breno por apresentar para a gente, né? Trazer as impressões dele aí numa segunda-feira pós-feriado, depois dele ter comido muito chocolate. Tá passando mal. Um bocado mesmo, viu? Tadinho, Vamos lá, então. na sexta-feira da paixão, eu chamando ele lá 10 horas da noite. Mas vamos lá. A ideia desse caso, gente, assim, principalmente para os alunos, a febre de origem determinada, depois eu vou comentar o conceito, e são vários conceitos, mas o que a gente costuma utilizar, ela é um desafio gigantesco para nós médicos, sabe? E geralmente cai no colo do clínico. Tem alguém com o microfone aberto aí, está dando uma trem na minha orelha aqui. E geralmente cai no colo do clínico, né? O clínico depois já passou por um tanto de gente, ninguém tem um diagnóstico e vem parar na nossa mão. E aí a ideia desse caso é apresentar como que eu conduzo, a nossa equipe conduz as febres de origem determinadas, porque é um desafio para todo mundo, seja nos grandes centros, seja no interior, seja nos hospitais mais modernos do mundo, o desafio é o mesmo. Bom, então vou começar mais ou menos no mesmo estilo que o Bruno começou dele quando ele apresentou. Deixa eu só passar aqui. 3 de março de 2022, isso aqui era uma quinta-feira, eu estava lá nas Cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, tocou meu celular, um número desconhecido. Na verdade, era conhecido, ele só estava desconhecido porque o meu WhatsApp pagou as porcarias dos números todos, aí eu estava sem saber quem estava me ligando, mesmo que se eu tivesse o número, eu não sabia. Mas eu atendi, num primeiro momento eu não reconheci, falou, senhor Breno, aqui é o fulano de tal, eu estou sendo internado aqui numa TD da Contorno, eu queria que você me olhasse. Eu falei, não, claro, só que eu estava lá em Foz do Iguaçu, né? Eu falei assim, claro, a gente, olha, eu estou fora de Belo Horizonte, mas já estou avisando aqui para o Matheus, para o Tiago, que são os dois que trabalham comigo dentro do hospital, que você está chegando aí. E aí a ficha foi caindo só depois que eu fui conversando, que eu fui lembrando quem que era efetivamente a pessoa, que era um colega, pai de uma colega da minha filhinha, das duas, na verdade. E aí foi só depois que caiu a ficha quem que era. Aí eu falei com ele, não, vai para o hospital, eles vão fazer os primeiros exames e tudo, e aí a partir disso a gente passa a acompanhar. Né? Não tem ninguém no hospital agora da minha equipe, mas tem a outra equipe de clínica que vai te olhar e amanhã cedinho a gente está passando. Bom, quais as lições nessa primeira passagem, pelo menos que eu sempre tiro e que eu uso, tá? No dia a dia, gente. Independente do caso, tá? Ser lembrado, ou seja, isso para mim é uma grande honra, ainda mais ser lembrado por colega, né? Isso é sinal que a gente está caminhando aparentemente num caminho correto, né? Disponibilidade, mesmo eu de férias, é um número que eu não sabia, eu atendesse e falar, mas você não tem vida pessoal. Não, é opção nossa. Nós somos clínicos, nós somos médicos por opção, e eu acho que esse é um dos diferenciais, na minha concepção. Tá? Então, vocês podem virar e falar, porque você já tem 20 anos de formado, sempre fiz assim, desde que eu me formei, sempre foi assim. Tá? Então, essa questão da disponibilidade. E o terceiro, trabalho em equipe. Eu consigo viajar e eu sei que meus pacientes vão estar bem olhados aqui, porque os dois que trabalham comigo diretamente na enfermaria, eles estão comigo já tem 8 anos, nós 3 trabalhando juntos. Mas vamos lá, vamos para o caso. Então, primeiro, era para ter aberto devagarinho aqui, mas o Zé Ruela abriu tudo de uma vez. Tudo bem. Vamos lá, já fica aberto aí, não tem mistério não. Então, paciente masculino, 41 anos, leucodérmico, médico anestesiologista, casado, 2 filhos, uma menininha de 8, da idade da minha, e um menininho de 5, que é da idade da minha menininha também. História pregressa. Teve um quadro de uma tireoidite com hipotireoidismo secundário, isso há alguns anos, se eu não me engano, uns 8 anos atrás. Tinha uma hipertrigliceridemia, ele segurou a mão um pouco na bebida, estava mais ou menos controlado, ele tem uma hipertrigliceridemia, mas sob controle, nada absurdo. Um histórico de 2 hérnias inguinais, aí assintomáticas, praticando exercício 2 vezes por semana, esteira, mas bem
bem irregular, bem no tomé, segundo ele. Nega tabagismo, etilismo moderado, mais de 5 doses aí 2 vezes na semana, relato de alergia à amoxicilina, e fazer o uso regular, então, de levotiroxina de 125 e finasterida, por causa de calvície, tá? Então, o cara novo, aparentemente sem nenhuma doença mais séria, teve esse quadro de tireoidite aí no passado, mas sem absolutamente nenhuma comorbidade maior, fora esse hipotireoidismo aí secundário a essa tireoidite. E a finasterida aí por causa da calvície. Então, vamos entrar no quadro propriamente dito. Tá? E se vocês quiserem interromper, vocês param aí, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês vão me falando. Bom, primeiro dia do quadro, dia 27, então, 27 de fevereiro, domingo, ele me conta, depois, aí já vou te passar a história para vocês, igual eu colhi. Um mal-estar inespecífico, ele achou que estava, acho que estou ficando meio gripado. Aquele corpo ruim, mas assim, sem febre, sem nada. Tá? Só um corpo esquisito. 2 dias depois, na verdade, fevereiro 28, né? Dia 1º, então, na terça-feira, em 37,5, aquele corpo pesado, indo trabalhar, falou que ele acordava cedo, parecia que tinha corrido a maratona, corpo todo pesadão, mal-estar, aí tomava antipirona, aliviava um pouquinho. Aí 2 dias depois, um dia depois, né, no dia 2, teve um quadro, um torcicolo, meio inespecífico, tomou um Tandrilax por conta própria. Aí o Tandrilax é cafeína, diclofenaco, anti-inflamatório, né, paracetamol e o carisoprodol, aí, que é um relaxante muscular. Isso no dia 2, 4º dia de sintoma. Tá? Vocês vão notar, gente, que eu faço isso com todos os quadros, todos os casos que eu pego, para tentar, durante a história, e você não precisa ser especialista para fazer isso, você só tem que perguntar e conversar com o paciente e colocar numa cronologia tudo que aconteceu. Tentar fazer o máximo para ter uma cronologia, porque vocês vão ver que isso foi fundamental numa das condutas minhas. Tá? Saber tempo de evolução, dia certinho, dia de febre certinho, isso é muito importante. Então, no dia 2, no 4º dia, citoscolo, em específico, e no dia 3, o que aconteceu? 5º dia de sintoma. Então, na quinta-feira, que foi o dia que ele me ligou, ele me falou que ele dormiu com aquele corpo ruim e tal, acordou de madrugada, por volta de umas 3 horas da manhã, acordou achando que ia vomitar, um mal-estar, uma náusea danada, um dor no estômago, levantou esbaforido, acordou com aquela náusea, parecia que o vômito ia vir, saiu correndo do quarto dele para não acordar a mulher dele, e ele falou desse jeito: eu não entrei no banheiro do nosso quarto, porque senão ia ficar aquela catinga de vômito lá, eu fui correndo para o banheiro lá da sala, lá, para vomitar lá, para não ficar aquele catingão de vômito no quarto, lá no nosso quarto. Só que no meio do caminho, ele indo no corredor, ele, bum, uma síncope, apagou, pá! Aí fez um barulhão. Na verdade, na hora que ele estava saindo, ele deu uma tropicada assim na cama, a mulher dele acordou, o que foi? Não, estou com vontade de vomitar. Ele saiu correndo e, buf, ela escutou um barulhão, saiu correndo no corredor atrás dele, ela é intensivista, então na hora que chegou ele estava síncope mesmo, apagado, sem pulso, né? Segundo ela, que a pele fria, branquela de tudo, mas logo imediatamente ele já chegou a medir a pressão dele, não conseguiu medir, mas assim, questão de alguns segundos, não foi nem minutos, na verdade não mediu a pressão, né? Palpou pulso e não conseguiu palpar pulso periférico, principalmente radial. Alguns segundos depois ele já acordou, já estava. Ele falou que abriu o olho, ela já estava chamando ele lá. Não teve liberação esfincteriana, não teve crise convulsiva nenhuma, voltou absolutamente consciente. Perguntou: o que aconteceu? Ela falou: você apagou aqui, teve um desmaio, uma síncope aqui. E foi isso que os preocupou, sabe? E aí ele levantou, já tranquilo, não bateu a cabeça, não teve nenhum TCE, nenhum traumatismo mais importante. Levantou, não chegou a vomitar, segundo ele, ficou nauseado, tomou um remédio para a náusea, voltou a dormir, né? Doideira, né? Voltou a dormir, os dois, aí ela já tinha medido a pressão dele, estava absolutamente estável, então eles aventaram a possibilidade aí de uma reação vasovagal, alguma coisa assim.
Fato é que no outro dia cedo ele começou a ter febre, no outro dia não, no mesmo dia pela manhã, começou a ter febre e com esse sintoma ele achou mais prudente ir ao hospital para fazer alguns exames. Então teve esse episódio da síncope, né, e parece que foi síncope. E já no hospital ele chegou com 38,5, então foi o primeiro dia de uma febre caracterizada mesmo, ele estava subfebril ali até o dia primeiro, dia 3, no quinto dia, uma febre alta, 38,3, e foi ao pronto-socorro. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Podem comentar aí. O que Ô, vocês... Ô, Breno, Oi? a vacina dele de gripe e de Covid estava em dia? É 2022, né? Ele tinha tomado três doses já, médico, né? Já tinha tomado 3 doses, 2 da Coronavac e uma da Pfizer. E aí, na história aqui, vocês vão ver que tem uma coisa importante, você tocou num assunto importante também. Ele não tinha nenhum sintoma respiratório, tá? Ele estava com aquele mal-estar, não estava tossindo, não estava com coriza, não teve dispneia, hora nenhuma, tá? Só essa náusea e aquele corpo ruim. Então, quando chegou ao pronto-socorro, isso os relatos do plantonista do pronto-socorro, né? Isso é outra vantagem, gente. Hoje, para a gente levantar caso clínico, a gente pega o celular aqui, pelo menos lá no hospital, eu consigo abrir o prontuário de todos os pacientes, eu vejo exame, eu vejo todas as evoluções dos pacientes. Então, esse levantamento para a gente fazer uma apresentação o mais parelho possível da realidade vai só melhorando, tá? Então, chegou queixando de uma otalgia leve, o ouvido estava doendo um pouquinho, uma urina mais concentrada, segundo ele, mas estava tomando dipirona, já tinha uns 4 dias aí tomando dipirona, Tandrilax, que ele tinha tomado 2 dias antes. Essa náusea com a epigastralgia, né, o tempo todo, e falou que ele tinha tido contato com um paciente positivo para influenza e Covid na semana anterior. E aí, quando isso acontece, no meio da... Aqui em março a gente já estava saindo da pandemia, né? Mas cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Aí Covid vem em cima, o diagnóstico vem em cima. Foi feito, então, lá no exame clínico dele, só para vocês verem, o exame clínico dele estava muito tranquilo, a não ser um ataque cardíaco, 120 de frequência cardíaca, uma saturação boa, estava eupneico já com febre, aqui 38 documentado, ele tinha tido 38,5 em casa, antes de ir para o hospital. O exame clínico absolutamente normal, incluindo o exame neurológico que foi feito, né? E aí foram solicitados alguns exames. O que vocês pediriam aí para esse paciente? Mandem ficha aí, pode falar. Você perguntou da vacina, né? Então... Acho que primeiro um raio-x de tórax, né? Para ver se é alguma coisa. O que mais? Esse paciente chega para você e olha a epidemiologia dele aí, gente. O que você tem que pedir? Por causa da síncope, uma tomografia de crânio, você acha válido? Não necessariamente. O Arthur colocou o eletro aí. O eletro é um exame que tem que ser feito, né? Um cara jovem com quadro de síncope tem que ser feito. Então, pensando aí, talvez, numa síndrome coronariana, apesar dele não ter dor nem nada, Lucas sugeriu NS1 para dengue, perfeito, né? Um quadro aí que já vinha morrinhando aí há 5 dias, né? E começou com febre. E o que mais? Ali, ó, tá escrito ali na epidemiologia dele, ali, aqui que ele teve contato com o que vocês têm que pedir? PCR para Covid, muito bom. Né? O teste do Covid e, se possível, influenza. Dedímero, bem pedido, tá? É um exame que pode te ajudar. E aí, pensando na possibilidade, lembrando que o dedímero ele serve para afastar e não para dar diagnóstico. Na Covid, a gente viu muito isso, dedímero estourado, né? Vinha com o dedímero alto, embolia, aí fazia anestesia, fazia tudo, nada. O dedímero subindo, única e exclusivamente pela Covid. Agora, se ele vem negativo, né? Praticamente se afasta um quadro de embolia, apesar de que se você tem um quadro, uma avaliação pré-teste aí, né, que a gente chama alta, às vezes você tem que continuar a propedêutica, mas o dedímero pode te ajudar. Então, raio-x, dedímero, eletro, o que mais? O marcador aí, pensando em eletro em síndrome coronariana, o que vocês pediriam?
Ô, Breno, LCR é o quê, Michael? Líquor? Não sei o que é LCR, não. Um exame de urina para deixar o Guilherme feliz também. Urina, enzimas, Júlio colocou aí enzimas principalmente é a troponina, tá? o Breno, o E aí, exame você fala uma cardiovascular coisa? era normal, cara? Oi? O exame cardiovascular dele era normal? Normal, pressão normal, Nada. só essa taquicardia, né? A Mas assim, ausculta normal, não tinha sopro, não tinha nada. nada. Beleza. Aí o João tá falando lá Culturas, né? você quer ver. Aí, gente, primeira coisa, um paciente desse, se você for pegar um paciente com febre no pronto-socorro e sair pedindo isso tudo que vocês estão falando aí, nós vamos quebrar o sistema, tá? Então, assim, vamos colher a história e tá na dúvida, deixa o cara lá com você. Se o estado geral, se você não chegou a uma conclusão, não está seguro, interna esse paciente, fica com ele de perto, mas sair pedindo 1 bilhão de exame também, vamos tentar direcionar, né? Então, mas vamos lá, vocês já falaram alguns dos principais. Eletro dele absolutamente normal, atacardia sinusal sem nenhum indício de isquemia, nem S1, Q3, que pode justificar aí embolia pulmonar também, e a embolia pulmonar é um bom diagnóstico, por causa de síncope, né? Mas normal, um PCR elevado, mas um quadro viral suspeito aí de um COVID, né? No primeiro momento, foi a hipótese inicial, a plaqueta de 132 mil ali baixo, a nossa aqui é 150 mil, uma plaquetopenia leve. Foram as únicas coisas que apareceram. E na urina, para alegria do Guilhermão aí, uma hematúria discreta. Bem discreta, tá? Era uma cruz só de hemácia, com esses relatos aí de ter tomado anti-inflamatório, de estar tomando dipirona também, né? Então a gente sabe que a urina acaba que vai ficar mais concentrada mesmo, né? Mas esses eram exames da chegada. E aí foram pedidos mais alguns. Eu estou indo rápido aí, pode mandar ficha? O que vocês acham? Só para complementar os exames aqui da chegada, mais alguns exames. Troponina 110, valor de referência nossa aqui era de 70, é de 74, agora baixou de novo, mudou o valor de referência. Então, gente, nas apresentações, o VR é o valor de referência, tá? Para ficar fácil da gente entender o resultado do exame, né? Pô, troponina 110, você tem várias possibilidades. Então, a troponina é elevada, e aí a angio-TC foi pedida, que aí eles iriam ver o pulmão, a parte pulmonar, foi sugerido o raio-x, e com a suspeita aí, com esse contato dele com o paciente com Covid, influenza, optaram por pedir angio-TC, tá? Lembrando que nenhum desses exames aí, eu estava participando, eu estava lá, eu estava de férias, tá? Mas esses exames foram todos realizados seguindo essa linha, mais caminhando para um quadro um Covid, um quadro viral aí. Então, angio-TC não negativo para TEP, com algumas atelectasias laminares em bases. Nada de vidro fosco, nada de pneumonia, um exame muito besta para justificar o quadro, tá? O angio-TC dele. Primeiro, PCR para Covid negativo, foi feito aquele Express, né? Ficou pronto em 1h30, mais ou menos, já estava pronto, disponível, negativo. Influenza negativo também, né? E teve essa questão do contato aí há pouco mais de 10 dias, né? Então, pouco mais de uma semana. Então, negativos o primeiro. Alguém quer comentar? E aí? Esse PCR negativo para Covid aí afasta? Vocês continuariam investigando? O que vocês acham? A troponina incomoda um pouco mais, né, Breno? Justamente. Foi o que me chamou a atenção também. A troponina, e quando vem a troponina, assim, o que a gente faz? Vamos lá, alunos, com eletro absolutamente normal. O que você faz? Repete a troponina, mas curva a troponina. Beleza, complementaram aí. E o Júlio colocou o eco ali, né, que é importante também a avaliação cardiológica, precisa da parte funcional aí do coração, né? Parte valvular, o Guilherme estava preocupado ali com a ausculta, se não tinha nada diferente, né? Mas num primeiro momento, absolutamente normal a ausculta dele. Mas é por aí.
Troponina, então, a primeira elevada, a gente viu isso demais na Covid. Troponina elevada sem significar síndrome coronariana, né? Então, você curva a troponina e foi assim, ó. 110 na chegada, depois, o ideal é você fazer depois de 6 horas, né? Esse 93 aí, ele estava no meio do caminho. E depois de 7 horas, 96. Então, ela não curvou, ela não aumentou. Tá? Então, assim, estava elevada, estava acima do valor de referência, mas sem curvar. Então, assim, num primeiro momento, também não preocupou a turma do pronto-socorro, né? E aí optaram pela internação para monitorar um quadro de síncope esquisito, um quadro febril, né, que não estava na mão, não deram, colheram as culturas todas, tá? Não deram antibiótico na chegada, nós vamos comentar sobre isso também, febre de origem obscura. A questão do antibiótico, gente, é difícil às vezes. Tá? O Arthur colocou ali a favor de injúria miocárdica crônica, né? Pode ser, né? E pode. Mas é estranho um cara novo, sem comorbidade, né? Esquisito, né? Nada. Nesse momento aí, eu não sei o que vocês pensaram lá, não sei o que vocês estão pensando, o que o Bruno está pensando, o que os outros estão pensando. Assim, acho que a gente tem que pensar também em miocardite, né? Miopericardite, né? Um quadro inflamatório, né? Do miocárdio, talvez associado a uma arritmia que possa ter feito a síncope. Não sei, eu acho que eu pensaria mais por esse lado aí. Muito bom. Alguém pensa alguma coisa diferente? Pode falar. A síncope dele é muito, assim, só para contrapor um pouco o negócio do Guilherme, é muito situacional, né, cara? O cara tava deitado, levanta correndo, passando mal, assim, mas realmente essa troponina que esbarra, assim, com quadro de febre, algum quadro viral levando a uma perimiocardite ou uma miocardite, apesar do eletro inalterado, né? Eu olharia esse eletro com mais cuidado, porque várias vezes na emergência eu já olhei eletro, que eu falei, não tem supra, e depois eu fui ver, olhando para trás, já tinha uma alteração de PR ali, que era mais típico de uma perimiocardite, né? Então, pegar esse eletro com outros olhos e pensar que talvez seja um sinal, né, de um quadro viral levando a uma alteração miocárdica. Tem que olhar com o olho de quem quer ver, né? E outra coisa é pedir ajuda aí também, né? Sim, se você está na dúvida, se você não está vendo, hoje está muito simples, né? Todo mundo tem um amigo cardiologista, bom de ver eletro, né? Cardiologista você sabe que sabe ver, bate uma foto, manda e aí, o que você acha? Troca ideia. Isso aí, gente, na hora da incerteza, não tem nada de errado você pedir ajuda, tá? E esses quadros esquisitos assim, mais ainda. A Fernanda colocou ali reação à vacina, mas a vacina ele tomou, a terceira dose foi lá em novembro. Não tem, acho pouquíssimo provável, tá? Já tinha 5 meses de evolução. Acho pouco provável. E foi um quadro agudo, né? Tinha 5 dias de sintomas. Então, optou pela internação. O que me incomodou um pouquinho, Breno, foi só o PCR dele que eu achei muito alto para pensar num quadro viral. Um PCR de 130 é um baita PCR. Não sei qual que é o valor de referência do laboratório, mas geralmente é até 5, 6, né? Depende do laboratório, até menos. Então eu achei muito alto. Mas na Covid nós vimos isso muito, né, bicho? A gente 300, viu, mas 350. Será que dá para pensar em Covid ainda, depois de 10 dias do contato, PCR negativo? Não sei se eu pensaria tanto ainda em Covid, entendeu? Para ele. Sim. Já está bem para trás, né? O PCR pode vir negativo, mas ele já está saindo da fase mais aguda, né? Se tivesse tido Covid, enfim. Não, mas na verdade, assim, se for pensar na cronologia, não. Pelo seguinte, porque já era o 5º dia de sintoma, né? Então, assim, ele teve contato há 10 dias, 5º dia de sintoma, que ele chegou com o 5º dia de sintoma, um RT-PCR negativo, né, já fica menos provável, né? Sim, não, eu concordo com você. Não pensaria mais em Covid, não, a princípio. Na chegada, eles pediram de novo, tá? Então fizeram um PCR, a ideia é repetir o PCR depois para confirmar, depois de um dia, 2, não lembro qual que era a proposta deles lá. Pediram um eco transtorácico, que foi indicado aí também, alguém comentou sobre o eco,
e começaram a dexametasona como se fosse Covid, viu, Fábio? Apesar de que eu concordo com você também, tá? Não é a minha, num primeiro momento, não era a minha hipótese, apesar de que, né, um quadro, igual o Bruno comentou aí, né, tudo caminhando para um quadro mais viral do que qualquer coisa aí, que pode, Covid é um deles, claro, né, mas talvez outras coisas. Mas com esse PCR alto, óbvio que a gente tem que ficar com o pé atrás. Mas vamos lá. Aí, Breno, só uma coisa rapidinho vou para os falar. alunos também. Assim, tá todo mundo olhando esse caso até agora, a gente não sabe muita coisa. Assim, a gente tem algumas hipóteses, está achando algumas coisas, mas ninguém sabe o que o doente tem. Cara, tá na dúvida, interna o doente, pô. Deixa o doente internado, olha de perto, fica de olho, né? Porque ainda mais o cara que teve síncope, você não sabe muito bem, não entendeu muito bem a história de síncope, um quadro, né, potencialmente grave, tem troponina positiva, porra, deixa o cara internado, tenta definir melhor o diagnóstico, e aí depois que chegou numa conclusão, uma coisa mais palpável, aí você avalia se pode liberar o doente ou não, né? Ô, Mas Breno, calma, cara, interno Oi. doente, né? Isso é. e como é que tava a vibe dele da mulher, sendo médico, ele é anestesista? Como é que eles Tranquilo. estavam? Na internação, super tranquilo, sabe? Eles são muito tranquilos. Não é característica deles de desespero, esse trem que você comentou, eu entendi, porque geralmente o médico, quando interna, é aquele caos, né? Mas não, super tranquilos. E assim, o estado geral dele estava muito bom na internação, sabe? Apesar do quadro. E o palpite dele? O que que ele falou? O que que ele falava? E ele estava achando que era também, ele estava preocupado com Covid ou com influenza, né? Porque tinha tido esse contato, mas não tinha tosse, não tinha nada, então ele estava cabreiro porque não batia, né? E realmente, com os exames aí de negativo, ficou aquele negócio, né? Só que aí acontece, agora vem a evolução que muda um pouquinho aí, ele internou então no dia 3, né? Aí no dia 4, bicho, ele começa febrão, 39,3, 39,4, começa com a dispneia, mais uma ortopneia mesmo, ele deitava, ficava cansado, levantava, aliviava um pouquinho, começou a ficar hipoxêmico, bicho. Isso no 6º dia de sintoma. No Então, quarto. hã? Ele no quarto. No quarto, tá? Estado geral super tranquilo. Então, aí foi pedido, o eco foi feito, né? O eco absolutamente normal, o relato, segundo PCR para Covid negativo, e aí, igual o Fábio colocou, praticamente afastou a Covid aí. E o exame clínico dele, né, no 6º dia, né, no 2º dia de internação, mantendo aquela taquicardia lá, 116, uma saturação já 90%, um febrão alto, mas assim, na hora da febre ele ficava aquele trem meio mole, mas tomava dipirona, voltava. E a saturação oscilando, sabe? Chegou a 88, ficava em 94, 90, e a ausculta dele, respiratória, com algumas crepitações bibasais já, sem esforço, mas crepitando. Isso aqui o Thiago já estava olhando ele, da minha equipe, na sexta, né? O Thiago assumiu o caso na sexta. Ele internou na quinta, na sexta o Thiagão passou para avaliar. Thiago é clínico, pneu, trabalha comigo. E aí? Situação ruim demais, né, cara? O cara sem diagnóstico e piorando na sua cara, né? E assim, você não. O que está fazendo para esse doente de tratamento? É só a dexametasona para um Covid que deu Mesmo dois assim, PCRs né? negativos, né? E Porra, aí muito ruim, aqui, né, cara? e essa dexametasona incomoda, né? Porra, Eu vou te muito, E a cara. falar que eu gente teria ficou. entrado com antibiótico já para esse paciente, viu? Vocês deixaram sem, Breno? Cobrir aonde? Não, Oi? não deu antibiótico. Não? Eu teria Não. entrado aí uma Eu acho que eu Eu não faria lembro, para. viu, nova senhor? imagem do pulmão. Deixa eu só ver um negócio aqui, senhor. Eu vou entrar aqui rapidinho enquanto eu estou falando aqui, que eu não lembro se foi feito procalcitonina dele, sabe? E lá no Aí hospital a gente ajudaria. costuma fazer. Se a procalcitonina vem normal, Aí, beleza. aí a gente segura o antibiótico. Perguntando ele da ausculta cardíaca, mantendo-se absolutamente normal, sem sopro, sem nada demais. Deixa eu só colocar aqui.
2 segundinhos aqui, só para ver. Porque eu tenho quase certeza que deve ter pedido, viu, senhor? Mas vamos lá. Aí, a conduta, né, Tiago, nesse dia, ele pediu BNP, né, que é o peptídeo natriurético aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, velho, não estou conseguindo, não. Pediu também a sorologia para dengue, que foi comentado lá no início. Um TSH, por conta dessa história dele aí, principalmente dessa tireoidite, do uso aí de hormônio tireoidiano. Recoletou as hemoculturas. E aqui, se eu não me engano, ele arrancou fora a dexametasona também. Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver aqui os exames dele aqui. Só porque eu falei que eu conseguia ver, né, bicho? Não tá abrindo aqui, não. Porcaria. Depois eu passo para vocês. Então, isso aqui no 6º dia, bicho. Aí, no 7º dia, no sábado, piora da hipoxemia, ele já estava precisando de usar oxigênio. Um BNP, então, de 2.298, valor de referência nosso até 500. Um PCR de 155 aumentou também. Uma troponina que chegou a 110, 97, subiu para 218. E a plaqueta seguindo caindo, estava 130, já estava 111. E aí? O que vocês fariam? Isso porque é médico, e a esposa é intensivista. Só para dar uma complementar. Ele não foi pro CAT, não? Hã? Ele não foi pro CAT, não, nesse meio tempo? Não. Não fizemos CAT. O eletro dele... Ainda estava na enfermaria, Breno? Enfermaria. Com hipoxemia e tudo? Mas aqui, você vai ver aqui, ó, o eletro não tinha alteração. alteração. Geral bom, né? O estado geral dele, senhor, o tempo todo ótimo. E esse que é o negócio, porque quando eu conto o caso assim, dá a impressão que, pô, o bicho tá grave pra caralho. Chegaram no quadro e tá lá sentadão, e aí, beleza? Nessa fase eu não o vi, tá? Eu vi só no finalzinho da internação. Mas... Estava comprando muamba, né? Você estava comprando muamba no Paraguai. Estava comprando muamba, justamente. Então, o eletro sem alterações e o exame clínico aqui, então, já precisando de 1 litro de oxigênio, saturando 94, febril, tá? Com 1 litro, e as crepitações, mantendo as crepitações lá sem esforço. E aqui, segundo o Tiago, né, que o olhou, a crepitação tinha piorado, segundo ele, e com esse BNP aí aumentado, né, junto com essa troponina que voltou a subir, tá? Então, o que o Tiagão fez no dia lá? O que vocês iam falar? Deixa eu ver aqui. Cara, tudo tá apontando pro coração, né? Não é possível. Sim. Não sei se uma ressonância podia mostrar que tinha lesão aguda de parede miocárdica, que o eco não vai ver, enfim. Isso. Mas, assim, a princípio é uma miocardite, né? Repetiu É. eletro. Acho que eu faria diurético, Fez a furosemida, a gente não deu antibiótico, não estava tomando antibiótico aqui, tá? Furosemida e a ressonância foi pedida, então, no sábado, sabe? E aí o Thiago estava morrendo de medo daquele trem. Pô, vai melhorar, não vai? Tá, bicho. Ele fez, acho que foi uma ampola de furosemida no sábado à noite, na segunda passada dele, na segunda corrida, na visita, ele pediu para fazer uma furosemida venosa e o paciente virou para mim e falou assim, Breno, eu não acredito mais em ecocardiograma, porque meu eco estava absolutamente normal, eu tomei essa furosemida, parece que tirou com a mão. Eu tomei uma ampola de furosemida, minha respiração melhorou, e aí no outro dia, bicho, Você não perdeu a oportunidade de falar assim, não é que você não precisa acreditar não, mas acredita no clínico. Eu ainda não estava lá. Aqui, mas o fato é o seguinte, ele tomou uma ampola de furosemida, bicho, e literalmente curou, segundo ele. Isso, palavras dele, tá? Curou. E aí nós pedimos uma ressonância, a gente tem a facilidade de fazer lá no hospital, e aí pedimos, o Thiagão pediu ou no sábado, esse dia, ou no domingo. E aí aqui, por manter a febre e esse trem todo saindo do padrão que inicialmente eles achavam que pudesse ser Covid, esse trem, complementaram as sorologias, tá? E aí no 8º dia, domingão, melhorou absurdamente a dispneia. Aqui era para abrir devagar, abriu tudo também.
BNP deu uma despencada e é até controverso, né? Mas tem gente que monitora o índice aí a questão da resposta da insuficiência cardíaca, do tratamento da insuficiência cardíaca, é um dos fatores. O BNP caiu, a troponina chegou a 218, voltou a cair, e a plaqueta começou a subir. A saturação já um dia depois, tá? 92 em ar ambiente, febril, mas assim, ele sem dispneia. Ele falou, não estou sentindo mais nada de falta de ar. Isso foi o que ele falou no domingo, já depois de uma ampola de Lasix, furosemida. E aí nós pedimos, estava aguardando a ressonância. Deixa eu dar uma, porque já estou indo devagar aqui, né, senhor? Aí na terça-feira, ele fez na segunda ressonância, na terça saiu esse resultado na segunda de manhã, né? Não, sem edema, viu, Júlio? E a ressonância corroborando aí com o que o Guilherme falou, ó, função biventricular preservada, ausência de déficit perfusional em repouso, sinais de fibrose e inflamação de aspecto não isquêmico em segmento basal de parede inferolateral do VE, sugerindo miocardite. Isso na terça. Aí eu cheguei na terça, bicho. Eu cheguei lá, ele tendo febre, 38 de febre nesse dia aí, mas tudo pronto para ir embora. Os meninos já tinham conversado com ele, os meninos que eu falo, o Matheus e o Thiago, já tinham combinado com ele estado geral ótimo, febre, com diagnóstico de uma miocardite pós-infecciosa, aí que a gente não definiu qual infecção que era. Tá? E aí, bora para casa. Nós somos peitudo mesmo, né? Mas como aqui nós somos peitudo, na verdade, porque a gente tem contato próximo, é médico, a esposa intensivista, apesar da gente saber que santo de casa não faz milagre, né? Mas optou pela alta. Então, eu estava chegando, né? Eu falei assim, pô, mas já vão liberar? Como ele estava acompanhando, o Thiago acompanhando no final de semana, ele falou assim, Breno, ele está zerado. No sábado à noite, ele achou que ia precisar descer para o CTI, só que ele respondeu rápido demais com a furosemida. O fato é que terça-feira nós liberamos ele para ir embora. Vocês mantiveram furosemida, Breno? Mantivemos. Estava tomando um comprimido por dia, mas não dose baixa, né? Dose baixa. Ele tomou 2 comprimidos no domingo, 2 na segunda e foi embora tomando... Foi embora sem, tá? Eu tirei, que a creatinina chegou a 1,5, 1,6, a creatinina basal dele era 1,1. Chegou a 1,6, eu tirei a furosemida na alta, tá? Com a ideia de repetir esses exames ao longo da semana. Isso era terça-feira, tá? Então ficou com esse diagnóstico. Lições aqui disso aqui. Primeiro, a gente dá alta lá no hospital, eu entrego esse cartão virtual aí para todo paciente que interna para nós, com o meu celular do Matheus, celular do Thiago, os contatos nossos todos, para a gente... E aí, na verdade, isso aqui tem, além, obviamente, do paciente se sentir mais seguro, quando eu vou entregar esse cartão virtual, eu pego o telefone do paciente, eu pego o WhatsApp do paciente ou da família, porque aí a gente faz o que a gente chama de pós-venda. É um paciente, não é só porque era médico, não, tá? Todo paciente que interna com a gente sai com o nosso cartão, com o nosso telefone, e geralmente, depois de um tempo, eu coloco, a grande maioria dos pacientes, eu coloco no meu celular, depois de uns 3, 4 dias, o chamado para mandar um WhatsApp para ver como é que tá. Se o paciente sai desse jeito aí, 100% eu mando mensagem, eu ligo para saber como é que tá, né? Então, essa questão do pós-venda, gente, isso funciona muito, principalmente no pronto-socorro, porque a gente não sabe o que acontece com os pacientes nossos. Esse paciente tinha tudo para sair, ele tinha o médico dele, ele tem o cardiologista dele, ele tem o grupo de médicos que o acompanha, né? Para mim não ter mais notícia. Então, o pós-venda aqui é importante, aquilo que a gente sempre fala, principalmente professor Ricardo, né? O Bruno usa muito também, do interesse genuíno aí em cima do paciente, saber o que vai acontecer, gente. Eu, pelo menos, é zero a chance de eu dormir e ficar lá na prova, foi miocardite pós-infecciosa, eu dei alta pro cara com febre, tá? É impossível um paciente desse eu não ficar atrás dele para saber o que está acontecendo, o que aconteceu. Não tem jeito, tá? Então, isso eu faço no consultório, paciente internado, com qualquer um. É o jeito que eu conduzo, principalmente esses casos esquisitos que a gente não tem diagnóstico ainda.
tá? Apesar do paciente estar muito bem. E por último, a curiosidade mesmo. O que esse cara tem? A miocardite pós-infecciosa. Beleza, né? Pós-infecciosa de quê? É pós-infecciosa mesmo? E aí, beleza, aí tem uma alta para ele, né? Foi embora. Alguém quer comentar alguma coisa? Adiantar aqui que eu já estou vendo que o tempo aqui tá. Não, eu acho que a perda da curiosidade é um sintoma grave, cara. Sim. Um E a sintoma curiosidade grave. é que estimula o conhecimento mesmo, né, senhor? O aprendizado, né? Otalgia não queixou mais, tá? E aí, gente, no 18º dia de sintoma, 18º dia de sintoma, ou seja, 9 dias depois da alta, não, 8 dias depois da alta, uma semana, né? Foi na quarta-feira, dei alta na terça, uma semana depois, eu mandei um WhatsApp para ele. E aí, bom? Aqui ele deixou, tá? Ele autorizou a apresentação do caso. Aí eu mandei assim, ó, bom, zerado aí já? Crente que ele falou assim, não, tô zero, a febre sumiu. Beleza, tô ótimo. Aí mandou lá, Breno, beleza aqui, tô tendo febre 2 vezes por dia, 38, 38,5. Estava acompanhando com o cardiologista dele, que já era o que fazia o acompanhamento. Ele me encaminhou para o nefrologista para avaliar minha hematúria com dismorfismo. Tinha dado um dismorfismo no exame que ele fez depois que ele saiu do hospital, tá? E a febre persistindo, ele fez uma revisão laboratorial danada para afastar causas autoimunes, que é a sequência da propedêutica de febre, né? De origem obscura. Você tem as causas infecciosas, as causas relacionadas às neoplasias e as autoimunes. Como ele tinha o hipotireoidismo, tireoidite, né? Que já era autoimune, eles pensaram em lúpus para ele. Cara novo, lúpus raro pra caramba, né? Aí falou que ia me mandar os exames. Mas o que chamou atenção, aí... Peraí que deu visível. Veio um fã, 1 para 160, mas C3, C4 normais. Né? Aí ele comenta lá, 20% falta positivo, o fã não me assustou. Como estava persistindo os sintomas, eles pensaram em febre tifoide também, porque ele teve um rash, mas esse rash ele já tinha bem antes desse quadro, tá? Então o nefro achou que pudesse ter uma miocardite. Achou não, né? Sabia da miocardite, foi só a ponta do iceberg, provavelmente um quadro global. A função hepática que ele chama de alterada ali, é tipo assim, o valor de referência de TGO e TGP, 50 e 60, um foi 58 e o outro foi 68. Ou seja, muito pouquinho, ele não teve hepatite, nada disso, tá? E como eles ficaram preocupados aí com a salmonelose, pediram para fazer coprocultura, e a esposa deu um levofloxacino. Primeiro dia que ele tomou antibiótico, então, isso era quarta, ele já tinha aí 4 dias de levofloxacino por conta de um nariz que estava entupido e começou a tossir. Olha lá, estou com a tosse, aí pensaram na infecção, na possibilidade de uma infecção viral, depois bacteriana, que absolutamente adequado, né? É o que a gente costuma fazer, 10 dias de sintomas, você trata. E aí, o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Entrei formalmente nas febres de origem obscura, mais de 14 dias e tal, enfim, melhorou o estado geral, mas a febre estava mantendo. Então, eles acharam que ia revirar. Aí ele me perguntou, você pensa em alguma coisa diferente? Tem alguma sugestão? Poderia te ligar para trocar uma ideia? Eu estou perdido. Estou meio perdido. Aí, quando ele falou isso aqui, eu falei assim, velho, eu só te vi no dia que eu te liberei. E aí, quando eu falo para vocês que tem que colher a anamnese de novo, esse trem todo, foi o que eu fiz. Eu falei, velho, vai no meu consultório amanhã. Isso era na quarta, na quinta ele foi lá no meu consultório. Recoletei a anamnese inteira, tá? Colhi a história dele toda de novo, lá no consultório, que eu não tinha detalhes da história, e já fui com a faca no dente para virar o bicho de cabeça para baixo, velho. Só que na história, quando você vai colher a história, olha para você ver, dia 17, ele começou a ter febre no 4º para o 5º dia, sabe? Então eu falei assim, pô, ainda tinha 14 dias de febre. E esses quadros virais, estado geral ótimo, tá? Então, olha lá, as impressões no exame clínico absolutamente normal, mantendo essa tosse persistente. Eu comecei uma budesonida por causa do nariz e fiquei com medo do pulmão desse cara. Aí eu pedi repetia a TC de tórax com o SEI da face, tinha uma sinusitezinha lá, mas discreta, tá? E pedi uma proteinúria e repeti o exame de urina dele. E fiz o que eu
chamei aqui de afastamento, porque ele já estava sendo acompanhado pelo cardiologista, pelo nefro e por um outro amigo dele lá, tá? E eu achei que ele não estava sendo acompanhado. Durante a conversa, eu fui conversando com ele, aí eu descobri quem que estava acompanhando ele. São médicos espetaculares, na verdade, tá? Eu não sabia quem era, né? O nefro, eu conheço pessoalmente, o bicho é top. Aí eu falei com ele, bicho, seguinte, eu vou complementar com esses exames aqui, continuo acompanhando com os caras, né? E eu estou disponível aqui do seu lado, bicho. Se precisar de qualquer coisa, você me liga. Então, o afastamento, eu saí de cena por conta disso aqui, que é outra lição para vocês. Quem tem um médico tem um, quem tem dois tem meio, quem tem mais de três não tem nenhum. Isso é uma máxima dentro da medicina, que é o que está acontecendo hoje. Fraciona o paciente demais e ninguém toma conta, ninguém põe o paciente debaixo do braço, né? Para tomar conta. Então, eu saí de perto, eu não ia ser mais uma ali, eu estava do lado. E o que eu fui fazendo? Mandando mensagem, óbvio que eu vi esses exames, tinha essa sinusitezinha, não tinha hematúria, não tinha dismorfismo nesse exame, eu pedi para repetir, porque estava em vigência num quadro agudo lá, agudão. E eu falei com ele, bicho, estado geral seu está muito bom. Exame clínico seu é absolutamente normal. Eu, por mim, eu só observo. Eu não ia fazer mais nada, não. E se essa porcaria continuar aí daqui a uma semana, a gente vira você de cabeça para baixo para valer mesmo. Ô, Breno, Oi. assim, às vezes essas viroses, né, citomegalo, sei lá, até toxoplasmose mesmo, que não é virose, faz essas febres. E quando o paciente está com essas febres arrastadas e muito bem, às vezes eu brinco dizendo assim, quando ele fala, tô com febre ainda, aí eu falo assim, ó, vamos combinar uma coisa? Que você tem febre, a gente já sabe. Né? Vamos ver se vai ter mais alguma coisa, porque que você tem febre e vai ter, talvez por umas 3 ou 4 semanas, a gente já sabe. Né? Vamos esperar. É isso. E nesse caso foi isso. Espera só. Ele ainda fez alguns exames, vou mostrar para vocês aqui. E aí no dia 21, ou seja, 23º dia de doença já, né? Ou seja, 5 dias depois, ele recebeu um cipro, ele já tinha tomado levofloxacino por causa da sinusite. Aí o pessoal, não, isso é febre tifoide, deram um cipro para ele, aí veio com uma plaqueta de 60 mil, e aí eu já vou cortar aqui, que ele me ligou desesperado, mandou uma mensagem, falei, velho, plaqueta sua já estava normal, esse trem é erro de laboratório, não estou preocupado com essa plaqueta, não. Dito e feito, ele repetiu, foi 220 mil, veio com a cardiolipina positiva, mas assim, eu falei com ele, aí nisso ele me mandava mensagem perguntando o que eu achava, né? Ele falou, bicho, não tô preocupado com ela por enquanto, não, tá? BNP dele já estava normal, isso tudo o pessoal tinha pedido, tá? E repetiram a TC de tórax também, absolutamente normal, não tinha nada pulmonar, tá? Apesar dele manter a tosse. E ele referia falando que melhorou muito depois da budesonida. Ainda estava tossindo, mas melhorou bastante depois da budesonida. Isso com 23 dias de sintoma e febre. Só que uma característica aí, a febre antes, vocês lembram que ele comenta isso no WhatsApp dele, a febre, ele tinha 2 febres por dia, aqui já tinha uma febre por dia só. E a febre estava, a impressão dele é que era uma febre que estava defervescendo. Já estava 38,1, no máximo 38,2, não tinha 38,5, aquele trem, e só estava tendo uma febre por dia. Estado geral bom, mas queixando que parecia que a bateria estava fraca. E os exames assim. E aí eu já estava acompanhando de longe, tá? Eu não o examinei mais, porque ele já estava sendo acompanhado pelos colegas. Mas aí ele me abastecendo com os exames. Muito tipo de virose, né? Então, no 31º dia, bicho, de sintoma, ou seja, dia 29 de março, foi o último dia que ele teve febre. Ele teve uma febre de 38. Ô, Breno, rapidinho. Nesse meio tempo aí, vocês chegaram a pedir sorologia desses outros vírus, cara? Herpes, CMV, tudo negativo? Tóxico, CMV, HIV, fez VDRL também negativo, EBV negativo, Que coisa, todas as hepatites negativas, tudo negativo. Tá. E aí, depois de um mês, exato, né? 31 dias certinho, teve a última febre, mas ele falou assim, eu vou ficar esperando essa febre sumir, não. Foi o que o Bruno falou.
eu vou voltar a trabalhar. E voltou a trabalhar, só que ele falava, ele ia para o trabalho bem durante o dia, mas chegava em casa, parecia que estava moído, né? E aí já chegava em casa, puf, ele usou essa expressão, à noite a minha bateria acaba. E aí ele foi no infectologista para ver o que o infecto achava, que o nefro, o cardio dele lá, pediu para ele passar por um infecto, né? Aí o infecto é aquilo que a gente acabou de falar, né? Depois de mais 12 dias, né? Foi a última notícia que eu tive dele, foi aqui, no dia 9, sem febre, seguia sem febre, o infecto falou, ó, foi nitidamente infeccioso, você teve uma miocardite pós-infecciosa, provavelmente um quadro viral, né, que a gente não conseguiu definir o que aconteceu. E aí, essa que foi a conclusão do quadro todo. Vocês viram, pô, Breno, que desgrama, cadê o diagnóstico? Não tem diagnóstico, o paciente melhorou, sozinho, sem a... E eu costumo falar muito isso, aí vem algumas para finalizar, porque já passou, né? Hoje eu mandei um WhatsApp para ele, mas ele demora para caramba para responder, para saber que pé que estava. Eu mandei para ele assim, e aí, continua sem febre? Descobriu alguma coisa diferente? Aí eu comento com vocês na semana que vem que o desfecho, se ficou isso mesmo ou se tinha alguma coisa. Eu deixei para mandar hoje só, aí ele não me respondeu. Deixa eu ver aqui se ele respondeu. Ele demora para responder. Eu não sei se o Guilherme lembra disso, mas saiu um trabalho da Fiocruz, né? Porque a gente era aluno e tal, de biópsia desses pacientes, e a maioria das viroses associadas à miocardite era parvovírus, né? Você lembra dessa história, ó, na época que a gente era estudante? Não, eu lembrava não, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, que ela me respondeu. Opa, tem diagnóstico aqui, hein, bicho. Deixa eu ver aqui se é mesmo, que eu só vou conferir aqui. Ah, Breno, você armou esse negócio, cara. Tá muito você bem, não. Olha aqui. Ah, pelo amor de Deus. Olha aqui, meu amigo. Olha aqui, Eu já ia estar, nunca mais eu vou dormir. Vocês estão conseguindo ler aí? Hoje. Seu vídeo travou. Mandei. Agora, ó a resposta dele aqui agora, que essa é para terminar, o último slide. Eu tô ansioso aqui, cara. Hã? Eu tô nervoso aqui, cara. Mostra isso aí. Beleza. Desculpa a demora em responder. Correria o dia inteiro. Ele sempre responde. A febre passou, não teve mais febre. Melhorei no estado geral. E a infecto pediu um tanto de exame novamente. Repetiu os exames todos. Tá? Veio positivo para toxoplasmose. Olha só, cara. Aí vai retornar nela no dia 26. Mas aí eu abri os exames aqui e realmente... Ele tem 2. Eu vou conferir lá depois, né? Ela pediu T-Cruz, mas ele não tinha epidemiologia nenhuma. Plaqueta já estava normal, hemoglobina normal. CMV negativo, os dois. IgG positivo e negativo. Tóxico, IgG positivaço, 200. E IgM de tóxico, 30. O valor de referência aqui superior a 0,5. Então, toxoplasmose. Aí, eu ia estar, nunca mais eu vou dormir, eu não ia conseguir dormir nunca na minha vida, gente. Vocês não estão entendendo como que eu sou ansioso. Eu juro para vocês que ele mandou agora aqui, ó. Nossa. Aqui, ó, 8h04 que ele me mandou aqui, ó. Muito bom, cara. Então, aqui, eles fizeram aqui, eu nem sabia que existia esse trem aqui, teste de avidez para toxoplasmose. Eu não sabia o que é isso, não. O pessoal faz isso para grávida, né? Eu não sei isso também, não, mas eu lembrava disso de... Ah, olha que legal isso aqui. Baixa avidez, inferior a 50%, sugere infecção ocorrida nos últimos 4 meses. E o dele veio 16%. Olha que loucura, velho. Pô, que legal, hein? E aí, se vem alta avidez, se vem acima de 60%, sugere que a infecção tenha ocorrido há mais de 4 meses. Então, infecção aguda ocorrida há menos de 4 meses. Que doideira, cara. Eu pego toxoplasmose direto. Porcaria, aqui, não. Oi? Dá para fazer um relato de casa aí, Breno. Aproveita. Eu não, para fazer. Bem linfonodomegalia, sem linfocitose, bem diferente. Nada. Então, só o comentário aqui, gente, para terminar, porque já passou da hora, né? Febre de origem determinada, esse é um que eu costumo utilizar, isso varia, tá? Febre só acima de 38,3, pelo menos 3 semanas de febre para você caracterizar a febre de origem determinada,
ou após uma semana de investigação inconclusiva, ele já entraria no critério de febre de origem indeterminada. Tem gente que fala que o paciente tem que internar, revirar de cabeça para baixo, mas para finalizar, ó, ficar ao lado do paciente o tempo todo, que aí o diagnóstico veio, tá vendo? Veio agora, por incrível que pareça, bacana demais. A maioria das febres somos sozinhos, igual aconteceu com ele, monitorar os sinais de gravidade, olhar o paciente, né? Então, eu narrando aqui, parecia que ele estava ficando grave, mas ele sempre com estado geral muito bom. Se você não dá o diagnóstico propedêutica invasiva, e aí entra a questão das biópsias, biópsia hepática, biópsia de qualquer lesão de pele, biópsia de vascular em algumas situações, né? E ficar estudando diariamente o que pode ser, o que não pode, tá? Eu vou checar aqui depois, eu confiro para você, porque como estava numa fase muito aguda, provavelmente o IgM dele de tóxico lá no início não virou, né? E depois que passou esse período todo, repetiu o exame, veio positivo, está dado o diagnóstico. Toxoplasmose, beleza, hein? Muito legal. Fiquei sabendo agora também. Muito legal, né? E Bom não demais. trata, né? Não tem que tratar, não, né? Não. Eu acho que agora, nessa fase, não, viu? Vou até... Ainda mais agora que ele está bem, né? Não tem mais febre, não tem mais nada, né? Nada. Estado geral falou que melhorou também, falou que está Manda bem. ele rezar. Né? E eu vou... E aí, na TV de casa, a gente estava estudado em toxoplasmose para ver se tem que fazer alguma coisa diferente. O Bruno perguntou isso, tem que tratar, se tem que fazer alguma coisa, mas eu acredito que não, viu, senhor? Muito bom, cara. Muito Valeu, bom, Breno. Bom demais, Professor gente. Breno, muito obrigada pela sua participação, de verdade. Nós estamos lisonjeados. Ó, Caso em Adorei tempo o real. caso. tempo real, bicho. Tempo real. Essa foi, parece que foi combinado. Ele mandou mensagem 8h04, velho. Juro para vocês. O slide ia ficar com aquela interrogação. Aí, chegou agora. Muito bom. Parece novela mexicana. Meu bigode está combinando com a sessão. Muito bom, Breno. Obrigado, cara. Valeu, gente. Show, valeu, obrigado. Abração para vocês.